Bem-vindos mais uma vez ao canal Fisicamente. E já vamos para mais uma questão dos exercícios extras da aula 1 de vetores. Então, outro exercício da Universidade de Pernambuco, que fala: João e Maria saem da mesma cidade A, em trajetórias retilíneas que formam um ângulo de 60 graus. Aqui é interessante, quando você tem um desenho, você faz a leitura, olha para o desenho e vai tentando interpretar, Então, os dois estavam aqui na cidade A, Os dois saem da cidade A, um vai andar 10 km para cá, o outro vai andar 20 km para cá, e o ângulo entre eles é de 60 graus. Beleza. João percorreu 10 km até chegar à cidade C, que seria isso aqui. Maria percorreu 20 km até chegar à cidade B, que seria essa distância aqui, como mostra o esquema a seguir. Então aqui a gente tem um vetor de deslocamento, outro vetor de deslocamento, os dois saindo da mesma origem, Um com final na cidade C, outro com final na cidade B. E aí ele pergunta: que distância Maria ainda deve percorrer? Então a pergunta é a distância, Aqui ele não pediu o vetor específico, ele pediu basicamente o módulo desse vetor que está aí pontilhado, Que é só o tamanho, Então eu quero saber qual é a distância que deve percorrer para chegar à cidade C, onde se encontra João. Então tem que sair daqui até aqui, que é essa parte pontilhada. Então a gente precisa basicamente descobrir o módulo desse vetor, tá? Vamos lá, antes de tudo, o que você deveria saber? Basicamente o que você precisa saber é como calcular o módulo do vetor resultante. Então, sempre que você tiver um vetor aqui, esse vetor em vermelho, para você saber o tamanho dele, você vai precisar saber quais os vetores que deram origem a ele, que no caso aqui é o vetor A e o vetor B. Então, para você calcular ele, você vai aplicar essa equação aqui de baixo. Ela parece estranha, ela lembra muito a lei dos cossenos, Na verdade, veio da lei dos cossenos, a única diferença aqui é que no lugar desse mais tem um menos na lei dos cossenos, mas é a maneira formal de a gente calcular o módulo de um vetor, Então a gente vai pegar o módulo de R vai ser a raiz de módulo do vetor A ao quadrado, é o tamanho dele, módulo do vetor B ao quadrado, mais duas vezes módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Essa é a maneira formal de calcular o módulo de um vetor qualquer. Além disso, é bom saber um macete sobre subtração de vetor. Sempre que a gente quiser subtrair dois vetores, basta a gente lembrar que dá para somar um vetor com o vetor oposto. E aí a gente vai estar tendo uma subtração de vetor. Então se você tiver aqui o vetor A e o vetor B, você pode simplesmente inverter o vetor B. Tá vendo? O sentido dele estava para a direita, agora está para a esquerda. E aí você pode aplicar a regra da soma de vetor, porque querendo ou não, você vai estar somando com o vetor oposto. Você vai estar fazendo vetor A mais o vetor oposto do vetor B. Então com isso você vai estar subtraindo dois vetores, Então na prática fica assim, Para você que não lembra, a regra do paralelogramo, ela fala que se você pegar os dois vetores e colocar na mesma origem, então a gente pegou o vetor A, pegamos o vetor B, e aí a gente projeta a sombra do vetor B aqui, pontilhado, sombra do vetor A, e liga começo com começo, final com final. Esse é o vetor resultante entre o A e o B. Então, para a gente fazer uma subtração, a gente simplesmente aplica as regras da soma, mas invertendo o sentido de um dos vetores. Então, sabendo disso, dá para resolver esse exercício. Então, vamos voltar para lá. Bom, então como a gente quer descobrir essa distância aqui, o que muita gente faz? Vai lá e aplica a soma de vetor usando 60 graus. E o que a gente vai estar errando se a gente fizer isso? Vocês estão percebendo que os dois vetores estão na mesma origem? Se a gente aplicar a regra da soma de vetor, na verdade, a gente vai estar achando um vetor desse tamanho aqui, Você teria, basicamente, a sombra do vetor de 10 aqui, a sombra do vetor de 20 aqui, e o vetor resultante seria o que liga começo com começo, final com final. Então, se a gente for lá e aplicar na fórmula do jeito que está aqui, usar o 10, usar o 20 e usar o 60, a gente vai estar achando esse vetor aqui em rosa. E aí vai estar errando, Porque a gente quer saber esse vetor. Então, qual que é a estratégia? Você perceber que se você subtrair o vetor de 10 do vetor de 20, ou o vetor de 20 do vetor de 10, você vai encontrar exatamente essa distância. Se você pegar esse vetor de 10 e inverter ele, a seta dele vem para baixo. Então meu desenho ele vai ficar assim,
o vetor B vou tirar ele daqui, e o vetor A, agora eu vou fazer de azul. Só que o vetor A eu vou fazer com a seta para baixo. Tá vendo? Então, se eu fizer o vetor B menos o vetor A, aqui está escrito vetor B menos vetor A. Eu vou descobrir exatamente o valor dessa distância, porque se eu aplicar a regra do paralelogramo aqui, ó, a gente vai ter projeção desse vetor aqui embaixo, projeção desse vetor, quando a gente ligar começo com começo, final com final, a gente vai estar encontrando exatamente esse vetor aqui, né? Pode ver que ele é o mesmo tamanho. Então, agora sim, a nossa distância em módulo vai ser a mesma distância desse vetor aqui, dessa subtração, né? Vou chamar esse vetor de D, vai. Então, se a gente calcular o módulo de D, a gente vai estar achando o módulo dessa distância, tá? Então, como é que ficaria o módulo de D agora? Ficaria assim, né? Ó. Módulo de D é igual a raiz de os dois vetores que deram origem. Esse daqui é o vetor B, né, que seria essa distância aqui, e esse é o vetor menos A, né? Como a gente quer o módulo, então o sinal não importa, né? Então vai ficar o valor do 10 ao quadrado mais o valor do 20 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 20 vezes o cosseno do ângulo entre eles. E aqui também um monte de gente a rodar, né? Porque a gente está falando desse ângulo aqui, ó. E esse ângulo é 60 graus? Não. Esse ângulo é 60 graus. Então, se você conseguir imaginar aqui comigo, ó, se a gente colocar aqui o vetor menos A, né? O ângulo que a gente está querendo encontrar é esse ângulo aqui, ó. Que nada mais é do que falta para dar um ângulo raso, né? Então, se aqui é 60 graus, esse cara é 120 graus. Então, aqui a gente está trabalhando com ângulo de 120. Então, o cosseno, ele é de 120 também. Raiz de tudo isso. Bom, então, resolvendo isso aqui, o que a gente vai ter? Que o módulo do vetor D vai ser igual a raiz de 10 ao quadrado 100, 20 ao quadrado 400, então aqui já dá 500, né? E aqui seria 2 vezes 10 vezes 20 vezes o cosseno de 120. Quanto que é o cosseno de 120? Para quem não lembra, é o oposto do cosseno de 60. Olha o ciclo trigonométrico. Se a gente pegar o cosseno de 60, ele vale meio, tá vendo? Se a gente pegar o cosseno de 120, ele vai valer menos meio. Então, esse cosseno aqui vale menos meio. E aí a gente vai ter 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20, 400. Multiplicado por menos meio, mesma coisa que dividir por 2, né? Vai dar menos 200. Então, a gente vai ter que a nossa distância é raiz de 300. Bom, isso não está pronto, né? Precisamos simplificar. Uma dica rápida de matemática aqui. Dá para a gente pegar o raiz de 300 e escrever como sendo raiz de 100 vezes raiz de 3, né? Porque isso dá raiz de 300. Só que a raiz de 100 pode ser apagada e substituído por 10, né? Que é o resultado da raiz de 100. Portanto, o nosso resultado final vai ser 10 raiz de 3 quilômetros. E aí sim, a gente chega no nosso gabarito. Gente, seguinte. Exercício complicado, tá? Muita gente vai errar esse tipo de exercício. Essa maneira que eu usei aqui, da gente fazer uma subtração de vetor, foi um truque. Teria como resolver direto se você usasse matemática. Você poderia, por exemplo, pegar esse triângulo aqui e aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo. E aí o resultado já vai dar direto o lado oposto ao ângulo que você tem, né?
E você vai ver que se você fizer isso, você vai chegar exatamente nessa mesma expressão, né? Exatamente no raiz de 300. Mas como é um exercício de física e não de matemática, então eu tentei trazer, tentei colocar física aqui nesse exercício, né? Então se a gente fazer uma subtração de vetor, a gente acha um vetor em que o módulo dele é igual à distância que a gente está querendo descobrir. Eu colocaria aí uns 3 esquinhos nesse exercício, vai? Então é isso, gente. Qualquer dúvida deixa aí. Fui.